Vamos lá, galera. Marcelo do táxi, a voz do taxista, aquele que fala o que o taxista pensa e precisa saber. Hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto. Bom, hoje eu vou falar da liberação das autonomias e das transferências, que foi liberada pelo município do Rio de Janeiro erradamente, né? Bom, então vamos lá. Tá circulando na rede um texto do André Oliveira convocando a galera para comparecer, né? Todos os auxiliares, mas os despachantes comparecerem. Eu vou falar para vocês que isso daí é encheção de linguiça, igual foi na apoteose, entendeu? Para pedir voto, para dizer que fez uma coisa que eles sempre prejudicaram a categoria. Na liberação das autonomias, já liberou as primeiras 1.000. E pelo que eu tô sabendo, as próximas 1.000 só em janeiro. Então, se ficar liberando assim, nesse ritmo aí, as 5.000 só saem na próxima eleição, né? Então, vocês já ficam cientes aí do que é que está acontecendo. Em relação às transferências, todo o Brasil está liberando as transferências como era antes. Aqui o prefeito Cavalieri, claro, junto com o deputado Pedro Paulo, que agora é candidato a senador, né? Junto com o Eduardo Paes, fizeram um decreto que prejudica toda a categoria. Porque só pode fazer uma transferência. Se o permissionário transferir, ele não pode ser permissionário de novo e nem auxiliar. Então ele não pode voltar para o sistema de táxi. Isso é um absurdo, porque o que faz o táxi se manter vivo é a rotatividade. Se é um permissionário, entra outro. Às vezes o cara se desfaz da permissão dele hoje. Aí passa 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos fazendo uma outra atividade. Ele cisma de voltar. Ele volta a ser permissionário ou vem ser auxiliar. O auxiliar está trabalhando, arruma um emprego. Ele vai para o emprego, depois não dá certo, ele volta de novo. Isso faz a movimentação para que o táxi permaneça vivo. Entendeu? Mas eles acabaram com isso. Então eles viram o tiro no pé. Na verdade não é tiro no pé. Eles fazem a coisa errada para depois fazer o movimento de ir lá no político, de fazer reunião para tudo voltar ao que era antes. Porque o único decreto miserável que prejudica a categoria do táxi é o do Rio de Janeiro. Eu recuei em falar e em ficar reclamando justamente para não prejudicar todo o país. Porque se a gente faz movimentações contra esse decreto, que é melhor ter ele ruim, igual eles fizeram assim, do que não ter nenhum. Porque ele ruim está beneficiando aquele que está querendo sair, está beneficiando as viúvas, né? Porque o trabalho do André Oliveira e desse grupo político do Eduardo Paes é criar dificuldade para trazer a facilidade depois. Como o André Oliveira lá em Brasília, na transferência, botou para tomar a autonomia do taxista e não botou hereditariedade para ficar para as viúvas. Eu fui no senador Potinho, ele entrou com uma emenda tirando o pacote de maldade do André e incluindo as viúvas na seção de direitos. Então, graças ao meu trabalho junto com o senador Potinho, hoje as viúvas vão poder ter as autonomias caso venha a falecer os seus respectivos maridos, ou ficar para o filho, para a filha, né? Porque esse grupo político, eles querem fazer reunião de encher linguiça e quer ficar nessa pilantragem aí o tempo todo para fazer movimento, para apanhar voto e ficar iludindo a categoria. Então vamos ficar atentos, não compareçam, porque é encheção de linguiça. Eles têm que resolver o problema que eles mesmos criaram. Votar no errado não adianta depois reclamar no grupo de Zap. Marcelo do táxi, sempre na luta pelo táxi e pelo transporte regulamentado do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.